Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um peixinho que é muito pequeno, considerado um dos menores peixes do mundo. Inclusive é o peixe que vocês estão vendo dentro desse aquário aqui da Aquário Monster Shop, né? Um aquário de 30 por 30 por 30, é um cubo de 27 litros que nós destinamos às famosas Rasboras mosquito. Essas especificamente que estão dentro desse aquário são as Borara maculata, mas nós também temos outra espécie de Rasbora mosquito que é chamada de Borara Brigitte, né? Que eu vou deixar até passando a fotinho dela aí para vocês verem a diferença entre uma e outra, e a diferença é bem evidente. Só que no final das contas o tamanho é o mesmo. Não só o tamanho, né? Mas como o hábito alimentar, comportamento, até a própria origem é basicamente a mesma. A Rasbora mosquito é uma das menores espécies de peixes do mundo, né? Podendo alcançar aí seus 3,5 cm na fase adulta. Esse peixinho pequenininho tem origem na Ásia, né? E é um peixe da família dos ciprinídeos. Muito se fala deles serem endêmicos do sudeste de Bornéu. Na natureza, a Rasbora mosquito é encontrada em biótopos de águas mais escuras, com uma densa vegetação. Muitas folhas também são encontradas no fundo dos rios e riachos, né, onde eles são encontrados, né, e também bastante galhos e tronco. Um aquário ideal para as Rasboras mosquito seria um aquário plantado, um aquário densamente plantado e com uma área livre para nado desses animais, já que eles gostam de ficar no meio da vegetação, eles se sentem mais confortáveis desse jeito. São peixes também que se sentem muito mais confortáveis quando estão em cardume dentro do aquário, né? Não faz muito sentido ter uma Rasbora mosquito apenas. O ideal é que você tenha um cardume aí de 6 a 10 pelo menos. São peixes também que não precisam de um aquário gigantesco, mas também eles precisam de um aquário relativamente grande para o tamanho deles, né? Por conta do seu comportamento, para eles terem uma área melhor para nado. A gente sempre recomenda um aquário ideal para peixe de cardume, um aquário com no mínimo 60 centímetros de comprimento. Um 60 por 30 por 30, por exemplo, seria um aquário interessante para você começar aí com algum peixe de cardume, justamente para você ver um pouco desse comportamento dele nadando em cardume. Esse aquário aí é um aquário de 30 por 30 por 30 e a gente não vê muito esse comportamento, né, por ser um aquário cubo. No caso de um aquário cubo, os peixes de cardume só vão de fato demonstrar esse tipo de comportamento se for um aquário cubo grande. Se for um aquário cubo pequeno, de 30 por 30, de 40 por 40 ou até mesmo 50 por 50, normalmente a gente não consegue ver direito o comportamento desses peixes. Então a gente sempre recomenda um aquário quanto mais comprido e largo, melhor, né? Evitar um pouco mais essa altura aí, um aquário tão alto, né? Faz um aquário bem comprido e largo para peixe de cardume como as Rasboras mosquito, vai ficar muito bacana. Como eu falei, esse aquário de 30 por 30 não seria o ideal para as Rasboras, né? Mas vamos levar em consideração que é um aquário que, por mais que seja um aquário bonitinho, plantado, né? É um aquário que a gente coloca também aqui para exposição dos peixes à venda. E se você quiser essas Rasboras mosquito aí que estão nesse aquário, a gente envia para você, a gente envia para todo Brasil. É só entrar em contato com a gente, já deixei até o Instagram passando na tela, mas só que o WhatsApp e até o nosso endereço estará aqui na descrição desse vídeo. Como eu falei que são peixes que são ideais, né, para aquários plantados, é importante também falar sobre parâmetros de água, já que num aquário plantado, principalmente um aquário plantado como esse, que tem injeção de CO2, a gente tem uma oscilação ali de pH, principalmente bem grande durante o dia. E por incrível que pareça, a gente olha assim para uma Rasbora mosquito pequenininha, parece ser um peixe muito sensível, né? Só que não. São peixes bem resistentes, inclusive na própria natureza, eles são encontrados numa faixa de pH muito extensa, que vai de 4 a 7, né? Só que em aquário, normalmente a gente recomenda que eles sejam mantidos aí numa faixa de pH de 6 a 7,4, que é uma faixa de pH de aquários plantados. E é uma água também mole, né? Uma água com dureza bem baixa. Então a gente normalmente não se atenta tanto a essa questão da dureza. Uma dureza, eu diria aí, de 1 grau a 10 graus no máximo, para ele já vai estar show de bola. E a temperatura ideal para essa espécie de peixe seria uma temperatura normal de peixes tropicais, né? Que a gente costuma recomendar de 26 graus a 28 graus. Só que com uma observação especial, né? As Rasboras, elas são mais resistentes, né, ao que diz respeito a temperaturas mais baixas. Se a gente for comparar
com os nossos tetras daqui do Brasil, né? Os tetras da América do Sul de um modo geral, né? Então, se comparando com os tetrinhas, as rasbras são mais resistentes a temperaturas mais baixas, podendo chegar aí a 22 graus com tranquilidade. O peixe vai estar lá bem demais. Agora, como são peixes bem pequenos, precisamos tomar muito cuidado com os companheiros de aquário para as rasbras, já que elas alcançam no máximo 3,5 cm. Inclusive, o comum é a gente encontrar as rasbras em lojas na faixa aí dos 2 centímetros de comprimento. É ainda menor do que o comprimento máximo que esses peixes alcançam. Então, se por um acaso você tiver já no seu aquário algum acarabandeira, por exemplo, acaradisco, provavelmente esses peixes vão predar as rasbras mosquito. Às vezes nós duvidamos muito de determinadas espécies de peixes por simplesmente não terem aparência de predadores, né? Mas quando a gente passa para a prática um caso como esse aí, a gente acaba perdendo o peixe por uma bobeira danada. Então tome muito cuidado. Se você tiver um peixe como qualquer tipo de acará, ciclídeo aí dentro do teu aquário, que você olha assim, o tamanho da boca do ciclídeo é maior, ou seja, cabe uma rasbra dentro da boca desse ciclídeo, pode ter certeza que ele vai tentar uma hora comer essas rasbras, mesmo que esse ciclídeo tenha um hábito alimentar herbívoro. Por mais que seja um peixe com um hábito alimentar herbívoro, ele pode sim demonstrar interesse em predar outros animais, simplesmente por conta ali da oportunidade que ele está tendo dentro do aquário. Então os peixes também são muito oportunistas, independente do seu hábito alimentar. Então não duvide da capacidade aí, se você tem acarabandeira, acaradisco, até mesmo um ciclídeo anão, que você acha que não dá para pegar, não duvide não. A probabilidade de você perder suas rasbras para esses ciclídeos é bem grande. Agora, um aquário de camarão neocaridina seria muito bacana você ter uma rasbra mosquito, já que os camarões não cabem na boca da rasbra, não corre o risco da rasbra predar esses camarões neocaridinas, a não ser que seja um camarão neocaridina bem filhotinho ali, bem pequenininho, mesmo assim é bem difícil. Então a rasbra seria um excelente companheiro de tanque aí, né, para os camarões caridinas e neocaridinas. E aí nós temos uma série de peixes que vão bem com as rasbras, nós temos coridoras, nós temos bótias, os caramujos Ranchhorn, que inclusive tinha aí dentro desse aquário junto com as rasbras. Nós também tínhamos aí dentro desse aquário, que não vai dar para ver agora, mas o famoso camarão amano, que é um excelente comedor de algas, né? Então esse tipo de fauna, essa fauna, vamos dizer assim, em miniatura, vai muito bem com as rasbras. Uma pena que é um peixe que vive muito pouco, né? Um peixe que vive aí na faixa dos 3 anos, sua estimativa de vida, né? Se for comparar com um ciclídeo, né? Um ciclídeo que vive aí na faixa dos 7, 8 anos, essa é a média, né, de estimativa de vida de um ciclídeo, as rasbras vivem muito pouco tempo, seu tempo de vida é muito curto. Na natureza, eles costumam comer pequenos invertebrados, pequenos crustáceos, vermes, que encontra ali bem próximo ao substrato, no meio das plantas. Em aquário, cara, não vai ter dificuldade nenhuma em aceitar ração. Na verdade, já chegam aceitando ração. Então, em relação a isso, você pode ficar tranquilo que não é um peixe que tem frescura em relação à alimentação. Mas precisamos tomar cuidado porque são peixes que pulam. Então, aquário para rasbra mosquito, procure sempre manter telado ou tampado. Tem que tomar bastante cuidado e não vai ficar contando com a sorte não, que o azar é certo. Outra coisa também que é importante frisar, já que são peixes muito pequenos, se por um acaso seu aquário fica perto de janela ou fica de repente na área externa da sua casa, tome bastante cuidado com os predadores, né? Tem alguns pássaros, inclusive, que acabam visitando nossos aquários, né, e acabam predando os nossos peixes. Então, a tampa, ela acaba evitando também esse tipo de problema, né? O pássaro que vai fazer visita no nosso aquário, ele não vai ter como pegar os nossos peixinhos. A diferença entre machos e fêmeas é bem evidente. O macho, ele costuma ficar menor do que a fêmea e muito mais colorido. O macho, ele também tem o corpo mais retilíneo, sabe? A fêmea já tem o corpo mais arredondado. E como eu falei, a fêmea fica maior do que o macho, né, e com a coloração um pouco mais opaca. Aí mesmo dentro desse aquário a gente já consegue diferenciar alguns machos. O macho, ele fica com a coloração bem mais avermelhada, bem mais acentuada
do que a fêmea. Então, no caso da Rasbra mosquito, é bem fácil, né? Bem tranquilo da gente conseguir diferenciar machos e fêmeas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Mais uma vez, se você quiser adquirir Rasbra mosquito, chama a gente que nós temos aqui a pronta entrega para vocês. Pode vir retirar na loja, que o endereço vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se por um acaso você não for da cidade de São Paulo, a gente envia, a gente faz chegar até você. É só você chamar a gente no Instagram ou no WhatsApp que a gente faz a cotação do seu frete. Beleza, meus queridos? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui e deixa aqui nos comentários sugestão de temas para vídeos futuros que eu vou estar me esforçando para poder trazer aqui no canal da Aquarium Monster Shop para vocês também. Valeu? Então é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!